Ok, vamos lá. A gente tem aqui um material que é praticamente um mapa do universo financeiro brasileiro. E a nossa missão é entender como essa máquina toda funciona, desde quem dita as regras lá em cima até, as ferramentas que movimentam o dinheiro no nosso dia a dia. Exato. O ponto de partida é o que a gente chama de Sistema Financeiro Nacional, o SFN. O material descreve ele como conjunto de instituições e instrumentos que viabilizam a transferência de recursos na economia. Certo. E no topo de tudo, no comando, está o Conselho Monetário Nacional, o CMN. O CMN. Ele é um órgão superior. É quem formula a política da moeda e do crédito. O grande objetivo dele: Estabilidade. estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Basicamente, é quem define as regras do jogo. Então, o CMN define a grande estratégia, como coordenar as políticas de crédito, o câmbio, até a dívida pública. Mas assim, como isso chega na vida das pessoas? Olha, uma das formas mais diretas é pelo controle da inflação. As fontes que a gente analisou destacam dois indicadores principais que medem essa variação de preços, sabe? E que afetam diretamente o poder de compra. É bem aqui que a estrutura macro começa a tocar o bolso de todo mundo. E é nesse ponto que a coisa fica muito interessante. Vamos falar de inflação. O material destaca muito o IPCA, que é o índice oficial do governo, né? Isso. Ele mede a variação de preços para famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos em várias regiões urbanas do Brasil. E o que é fascinante aqui são os números. Segundo os dados, desde o início do Plano Real até abril de 2024, o IPCA acumulado foi de, pasme, 704,32%. 704%? Exato. O que resultou numa desvalorização do real de 87,57%. É muita coisa. Nossa. E para deixar isso mais concreto, O exemplo que a fonte dá é ótimo. Se um quilo de pimentão custava, sei lá, R$ 10 e a inflação foi de 30%, o novo preço é R$ 13. exato. Só que com seus mesmos R$ 10, agora você só compra uns 769 gramas. É a perda do poder de compra acontecendo ali na gôndola do supermercado. Na prática, exatamente isso. E além de IPCA, a gente sempre ouve falar do IGPM, a famosa inflação do aluguel. Qual é a grande diferença entre eles? A diferença está na composição. É como fazer um bolo com ingredientes diferentes. O IGPM, que é medido pela FGV, ele é mais abrangente. Como assim? Ele é composto por 60% de preços ao produtor, o IPA. O preço no atacado, na porta da fábrica. Isso. 30% de preços ao consumidor, que é o IPC, e 10% de custos da construção civil, o INCC. Por capturar os preços no atacado, ele muitas vezes antecipa as pressões que ainda vão chegar no consumidor final. Entendi. Então ele funciona como um sinalizador. Perfeito. Por isso que ele é tão usado para reajustar contratos de serviços, de aluguel. Ok, então a gente entendeu como o sistema mede a economia, agora como ele se protege de atividades ilegais. O material fala muito sobre a prevenção à lavagem de dinheiro. Sim, e a lista de empresas que estão sujeitas a essa lei é extensa. Bancos, corretoras, cooperativas de crédito. Imobiliárias, joalherias. Até empresas que comercializam artigos de luxo ou de transporte de valores. E na prática, o que essas instituições precisam fazer? Elas precisam adotar controles bem rígidos. Isso inclui, primeiro, conhecer a atividade e a reputação dos seus parceiros, o famoso conheça seu cliente. Certo. Depois, registrar todas as operações e gerar relatórios que demonstrem a efetividade das suas medidas de prevenção. Não basta fazer, tem que provar que funciona. E as penalidades parecem bem severas, né? A pena pode ser aumentada em até 2/3 se o crime for cometido por uma organização criminosa Ou com o uso de ativos virtuais. A lei está se modernizando. Interessante. Isso. Mas também existe um incentivo à colaboração com possibilidade de redução de pena. E além da lavagem de dinheiro, as fontes detalham outros crimes como o uso de informação privilegiada. O insider trading. Exato. E a manipulação de mercado para obter vantagens indevidas. E no meio de todas essas regras, de repente surge um conceito mais moderno: ESG.
ambiental, social e governança. Exatamente. O material aponta que os investidores estão cada vez mais considerando esses fatores. E não é só por idealismo, é por análise de risco. Vamos detalhar um pouco? O A de ambiental. Esse é o mais direto. Questões como emissão de carbono, uso de recursos naturais, eficiência energética. Certo. E o S de social? Aí entram as políticas de trabalho, diversidade e inclusão, direitos humanos e um ponto que está cada vez mais crítico: segurança de dados. Faz todo sentido. Um vazamento de dados pode destruir uma empresa. Com certeza. E em governança, o G, a gente olha para a independência e diversidade do conselho de administração, ética, transparência. Isso está virando uma parte fundamental da análise de risco e da sustentabilidade de um investimento a longo prazo. Certo. Então a gente já tem a estrutura, os indicadores e as regras. Agora vamos para as ferramentas. Como uma pessoa física pode participar disso tudo? O Tesouro Direto parece um bom começo, né? Sim, é a porta de entrada para muitos. É o acesso a títulos públicos federais. E tecnicamente, o que é importante saber? Bom, os pontos técnicos importantes são a necessidade de ter um agente de custódia, que é uma corretora. Uhum. A taxa da B3 de 0,20% ao ano sobre o valor investido e a liquidez, que na maioria dos títulos é diária, permite o resgate rápido. Agora vamos para algo um pouco mais complexo que o material aborda: derivativos. A fonte apresenta eles como ferramentas de proteção, de hedge. Isso mesmo. Um dos casos de estudo é o de uma empresa como a Petrobras, que tem dívidas em dólar. Certo, se o dólar sobe, A dívida em reais aumenta. explode. E como ela se protege? Para se proteger, ela pode usar um contrato a termo para, digamos, travar a cotação do dólar no futuro, mitigando esse risco cambial. E as famosas opções de compra, a call, e de venda, a put. O material usa uma analogia ótima com o seguro. Usa, e é a melhor forma de entender. Pensa assim: comprar uma opção de compra, uma call, é como pagar um sinal para ter o direito, mas não a obrigação, de comprar um apartamento por um preço fixo no futuro. Ah, entendi. Se o preço do imóvel disparar, você exerce seu direito e lucra. E se cair? Se cair, você só perde o valor do sinal, que no mercado a gente chama de prêmio. E a opção de venda, a put, funciona como um seguro contra a queda de preço. É isso? Perfeito. É o direito de vender algo por um preço já combinado, te protegendo de uma desvalorização. É aqui que a coisa fica realmente técnica. O material menciona uma estratégia chamada box de 4 pontas. Parece algo saído de um filme. É quase isso. É uma estratégia de arbitragem que busca um lucro que, teoricamente, é livre de risco. Livre de risco? Como assim? Ela envolve a combinação de 4 operações com opções ao mesmo tempo: a compra de uma call, a venda de uma put, a compra de uma put e a venda de uma call. Uau! Todas elas interligadas. O objetivo é explorar pequenas distorções de preço no mercado para garantir um retorno fixo. É o ápice da engenharia financeira que as fontes descrevem. Então, o que tudo isso significa no final? A gente começou com uma visão macro do Conselho Monetário Nacional, passamos pelo impacto real da inflação no nosso poder de compra, mergulhamos nas regras contra crimes financeiros, nas novas demandas de ESG e terminamos em estratégias super técnicas como essa box de 4 pontas. Grande conexão é que cada peça, do regulador máximo à estratégia mais complexa, faz parte de um ecossistema. Um ecossistema projetado para equilibrar risco e retorno, sempre buscando a estabilidade e o crescimento que o CMN estabelece como meta lá no começo. Entendi. Cada indicador, cada regra e cada instrumento é uma engrenagem dessa imensa máquina. Isso nos deixa como uma pergunta para refletir, então. Sim, as fontes mostram um sistema financeiro focado em métricas de risco, retorno, liquidez, coisas quantificáveis, mas também introduzem o conceito de ESG, que olha para a sustentabilidade de longo prazo. Certo. A questão que fica é: o que acontece quando os riscos ambientais e sociais, que são mais difíceis de quantificar, passarem a ter o mesmo peso que os riscos financeiros tradicionais na avaliação de um investimento? Como isso vai mudar as regras do jogo que a gente explorou hoje? Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material de estudo bem denso sobre mercado financeiro.
um material preparado para quem busca a certificação profissional, né? Exato. E a nossa missão aqui é construir uma jornada de conhecimento a partir disso. Vamos começar com uma análise assim mais ampla da arquitetura de um fundo de investimento. Certo. Depois a gente faz uma imersão mais técnica, bem robusta, em como o risco e os impostos são gerenciados. E, por fim, a gente fecha com uma reflexão sobre o fator mais imprevisível de todos: O ser humano. o ser humano. Perfeito. A beleza desses materiais é que eles são um atalho para o que realmente importa, sabe? E essa estrutura que você propôs é ótima. A gente começa entendendo a planta baixa do sistema, Uhum. depois desce para a sala de máquinas para ver a engenharia por trás do risco, e no final discute o fantasma na máquina, que é, bom, a psicologia que move as peças. Perfeito. Então, vamos começar pela base. Todo mundo já ouviu falar que um fundo de investimento é tipo um condomínio, né? Sim, essa analogia é clássica. Mas o que quase ninguém conta é da briga de vizinhos que rola nos bastidores, entre quem zela pelo prédio, o administrador, e quem quer dar a festa mais rentável possível, o gestor. Boa. É nessa tensão que o nosso dinheiro vive. Mas antes de chegar neles, vamos falar das cotas. O que são, de um jeito que a gente nunca mais esqueça. Ótima pergunta. Pensa nas cotas tipo como se fossem os seus créditos do Uber ou do iFood. Ah, boa. Elas são escriturais, ou seja, você não tem uma nota de dinheiro na carteira, é só um número ali na tela do aplicativo. Um registro eletrônico. Exato. E são nominativas porque aqueles créditos são seus, atrelados à sua conta, e mais ninguém pode usar. A cota é a mesma coisa, um registro que diz que uma fração do patrimônio daquele fundo pertence a você. E o valor dela? O valor dela é simplesmente o valor total do fundo dividido pelo número de cotas. Simples assim. Essa analogia desmistifica na hora. Muito bom. Agora sim, vamos para esse cabo de guerra. Administrador contra gestor. Um puxa a corda da segurança, o outro a da rentabilidade. Como essa dinâmica funciona? É exatamente um cabo de guerra. E o investidor ganha quando essa corda está perfeitamente equilibrada. O administrador é o síndico do condomínio. O representante legal. Isso, representante legal. Ele não decide em qual apartamento investir, mas garante que o prédio siga as regras. Ele contrata auditoria, a segurança, cuida da papelada, do registro dos moradores, que são os cotistas. Ele é a lei e a ordem. Exatamente. E o gestor é o festeiro que quer valorizar o imóvel. Exato, o gestor é o cérebro por trás da performance. É quem decide se vai comprar ações da empresa X ou títulos do governo Y. A missão dele é clara: fazer o patrimônio crescer. Sempre seguindo as regras do regulamento do condomínio. Sempre. Ele é a estratégia, a busca por oportunidades, o apetite ao risco. Essa separação é o pilar central de governança, sabe? O gestor não pode simplesmente pegar o dinheiro e sumir. Por quê? Porque o dinheiro não está com ele. Está custodiado numa instituição que responde ao administrador. Ok, no papel essa separação é linda, né? Cria um sistema de freios e contrapesos. Mas na prática, isso nunca falha. Não existem brechas onde um administrador pode ser, digamos, conivente com um gestor arrojado demais? Essa pergunta é excelente porque toca no ponto central: a teoria versus a realidade. Pois é. Olha, o sistema foi desenhado para minimizar esse risco. O administrador tem responsabilidade legal, fiduciária perante os cotistas. Responsabilidade direta. Se ele for negligente na supervisão do gestor, ele pode ser responsabilizado judicialmente e pela CVM. Dito isso, o sistema não é infalível. Casos de fraude, embora raros no mercado regulado, podem acontecer. O mais comum não é a conivência explícita, mas uma fiscalização meio superficial. Por isso a reputação e o histórico tanto do gestor quanto do administrador são tão importantes na hora de escolher um fundo. Entendi. A estrutura é robusta, mas a vigilância continua sendo crucial. Bom, com a planta baixa do fundo entendida, vamos para a sala de máquinas, onde o dinheiro de verdade é ganho e perdido. Agora o negócio fica sério. O material mergulha fundo em dois temas que tiram o sono de qualquer um: impostos e risco. Qual deles dói mais no bolso sem a gente nem perceber? Os dois são matadores silenciosos de patrimônio, mas o imposto mal planejado, esse é um vazamento constante e garantido. E o material dá um exemplo fantástico sobre isso, focado na escolha da declaração do imposto de renda.
entre a simplificada e a completa, principalmente para quem tem um PGBL. Certo. A simplificada é aquela que te dá um desconto padrão, um atalho, e a completa é onde você detalha todos os seus gastos dedutíveis, né? Exatamente. A simplificada te dá um abatimento de 20% sobre os rendimentos, mas tem um teto ali de pouco mais de R$16 mil. É para quem não tem muitas despesas para deduzir. E a completa? A completa é um quebra-cabeça, mas que, se for bem montado, pode gerar uma economia brutal. É nela que entram despesas com saúde, educação e, o ponto crucial, as contribuições para o PGBL, que podem ser abatidas em até 12% da sua renda bruta anual. E a diferença no resultado final é gigantesca. O exemplo que temos é muito claro. Claríssimo. O cenário é de alguém com uma renda tributável de R$150 mil por ano. Ok. Na declaração simplificada, com um desconto padrão, essa pessoa pagaria quase R$26 mil de imposto. É muito dinheiro. Nossa, bastante. E na completa? Agora vem a mágica do planejamento. Usando a declaração completa e deduzindo as contribuições para o PGBL, mais outras despesas médicas, o imposto devido no exemplo cai para menos de R$10 mil. Uau! A economia é de mais de R$9 mil em um único ano. É uma economia de mais de R$9 mil. Isso não é um detalhe técnico, é o poder do planejamento tributário na veia, sabe? Deixar esse dinheiro na mesa é, na prática, rasgar o retorno de um bom investimento. Faz todo sentido. Mas essa economia de R$9 mil no imposto não adianta nada se o investimento em si for um desastre, né? Exato. E isso nos leva direto ao coração do problema. Como os gestores sequer começam a pensar sobre algo tão abstrato quanto o risco? Esse é o grande desafio. E para isso, eles usam um arsenal de ferramentas estatísticas. As duas principais que o material aborda são o desvio padrão e o VAR, o Value at Risk. Certo. O desvio padrão é o mais básico. Pensa nele como o termômetro da volatilidade. Ele mede o quanto o preço de um ativo costuma chacoalhar para cima e para baixo em torno da sua média. Quanto maior o desvio, mais arriscado ele é. E o VAR, o nome valor em risco, já soa mais como um diagnóstico. É um diagnóstico mesmo. O VAR tenta responder a uma pergunta muito prática. Com base nos dados que eu tenho, qual é a perda máxima que eu deveria esperar amanhã com 95% ou 99% de certeza? Ah, entendi. Então, na prática, o VAR é como uma placa de cuidado, piso escorregadio. Ele não te impede de cair, mas te avisa do risco de forma quantificada. Mas e se o risco for um buraco que ninguém viu antes? Um cisne negro como a crise de 2008 ou a pandemia? O VAR serve para isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. E ela expõe a grande limitação da ferramenta. A forma como o VAR é calculado influencia diretamente sua capacidade de enxergar esses eventos. O material detalha 3 métodos, e eles representam filosofias bem diferentes sobre como encarar o risco. Quais são? O primeiro é o paramétrico. É o mais simples, o mais matemático. Ele usa uma fórmula que assume que o mundo financeiro se comporta de maneira ordeira, seguindo a famosa curva de sino. O que nem sempre é verdade. Exato. O problema é que, em momentos de pânico, o mercado não é nada ordeiro. Este modelo tende a subestimar catástrofes. Ok, e o segundo método? O segundo é o histórico, ou não paramétrico. Esse já é mais pé no chão. Ele não assume nada. Ele simplesmente olha para o retrovisor. Como assim? Ele pega, por exemplo, os últimos 500 dias e vê qual foi a 5ª pior perda. Essa perda vira estimativa de VAR. A vantagem é que ele captura as crises que já aconteceram. A desvantagem É que dirigir olhando só pelo retrovisor é uma ótima receita para bater no poste que está na curva logo à frente. perfeito. Foi exatamente por isso que tantos bancos que usavam esse modelo sofreram em 2008.
O passado recente deles era muito tranquilo e não previa uma crise daquela magnitude. E qual é a terceira opção? Por fim, temos a simulação de Monte Carlo. Esse é o método mais sofisticado. Ele usa supercomputadores para simular milhares de futuros possíveis, criando cenários que nunca aconteceram, mas que são estatisticamente possíveis. É a tentativa de imaginar o poste na curva antes de chegar nele. Exatamente isso. É a ferramenta mais poderosa que temos hoje para tentar se antecipar. Entendi. Então temos uma tensão entre a elegância da matemática, a evidência do passado e o poder da imaginação simulada. Mas não basta ter as ferramentas. Alguém precisa garantir que as instituições as usem e, mais importante, que tenham capital para aguentar o tranco quando o risco se materializa. É aí que entram os acordos de Basileia, certo? Exatamente. Basileia é a espinha dorsal da regulação bancária mundial. É o que tenta impedir que a falência de um banco vire uma crise sistêmica. Certo. Basileia I, lá nos anos 80, foi o primeiro passo. Uma regra simples que dizia que, para cada R$ 100 emprestados, o banco precisava ter R$ 8 de capital próprio. Depois veio o Basileia II, que tornou a regra mais inteligente. Sim, Basileia II entendeu que emprestar para uma grande empresa sólida não tem o mesmo risco que emprestar para um projeto especulativo. Ele ajustou a exigência de capital ao risco de cada operação. E criou os 3 pilares. Isso, os 3 pilares: capital mínimo, a supervisão do Banco Central e a transparência para o mercado. Mas aí veio 2008 e provou que ainda não era suficiente. E o que Basileia III trouxe de novo como resposta a essa crise? Basileia III foi a grande mudança de paradigma. O foco deixou de ser só a quantidade de capital e passou a ser a qualidade desse capital. Como assim a qualidade? Passou a exigir que a maior parte fosse de ações, que é o capital mais puro, mais capaz de absorver perdas, e, crucialmente, introduziu regras de liquidez. Que não existiam antes? Não de forma tão robusta. A crise de 2008 não foi só de solvência, foi de pânico. Os bancos não tinham dinheiro em caixa para pagar as contas do dia a dia. Na prática, Basileia III é o motivo pelo qual um banco hoje precisa ser muito mais criterioso para conceder um empréstimo do que era em 2007. Que é uma consequência direta daquela crise. Uma vacina sistêmica para evitar a próxima pandemia financeira. Impressionante como uma crise remodela todo o sistema. Bom, a gente viu a arquitetura dos fundos, a matemática do risco, as vacinas do sistema financeiro, mas esses modelos, por mais sofisticados que sejam, são operados por pessoas. E é aí que a coisa complica, certo? Com certeza. O material fala bastante sobre como nossa própria mente pode ser o maior risco de todos. Sem dúvida. De que adianta a engenharia mais avançada se o piloto decide ignorar os instrumentos? É o campo das finanças comportamentais. Pensa assim. De que adianta o gestor ter um modelo de VAR de Monte Carlo sofisticadíssimo se, por excesso de confiança, ele ignora o alerta do modelo porque sente que o mercado vai virar? Pois é. De que adianta a estrutura de Basileia III se o banqueiro tem a ilusão de controle de que, desta vez, é diferente? A técnica é a blindagem do carro, mas a psicologia é quem está dirigindo. E o mau motorista bate até um tanque de guerra. O famoso "eu sei o que estou fazendo". O excesso de confiança parece ser a raiz de muitos desastres financeiros. Com certeza. É a tendência de superestimar a própria habilidade. No mercado, isso se manifesta de 2 formas. Ou o investidor gira demais a carteira achando que consegue prever os movimentos de curto prazo e acaba morrendo nos custos de corretagem E nos impostos? Ou ele se concentra demais em poucos ativos, tomando um risco gigantesco por acreditar que aquelas são as apostas certas. Ignora a diversificação, que é o único almoço grátis do mercado, né? E a ilusão de controle. Como ela se manifesta no dia a dia? A ilusão de controle é mais sutil e talvez até mais perigosa. É a crença de que a gente pode influenciar eventos que são, na verdade, aleatórios. Entendi. O material descreve isso como os cálculos mentais otimistas que fazemos. A pessoa subestima o tamanho da fatura do cartão de crédito, mas superestima o bônus de fim de ano. Ah, clássico. Compra um imóvel na planta acreditando que o salário vai dobrar em 2 anos. No investimento, é acreditar que só porque escolheu uma ação, ela vai subir. É uma armadilha mental que nos leva a tomar decisões baseadas num futuro que só existe na nossa cabeça. É um lembrete poderoso.
No fim das contas, depois de toda a matemática e regulamentação, a ferramenta mais importante talvez seja um espelho. Conhecer os próprios vieses. Exato. E isso conecta perfeitamente a estrutura legal do fundo, a análise técnica do risco e a pessoa que está no centro de tudo isso. Exatamente. A técnica sem o entendimento do fator humano é um mapa incompleto. Um bom gestor não é apenas um gênio da matemática. É também um mestre em gerenciar as emoções, as suas e as do mercado. Nossa análise hoje foi da estrutura ampla de um fundo, passando pela robustez técnica dos modelos de risco e chegando na conclusão abrangente de que tudo isso pode ser sabotado pelos vieses da mente humana. Foi uma jornada em tanto. Para finalizar, fica uma reflexão que amarra tudo isso. O mercado financeiro vive uma tensão constante. De um lado, a busca por modelos matemáticos e algoritmos cada vez mais perfeitos para prever o futuro e gerenciar o risco. Do outro, a realidade inescapável do comportamento humano, que é frequentemente ilógico e imprevisível. O material que a gente analisou mostra claramente esses dois lados da moeda. Certo. A questão para se pensar é, à medida que a inteligência artificial se torna mais dominante nas decisões de investimento, o que terá mais peso no futuro? A perfeição matemática do modelo ou a psicologia de quem o programa? E, no final, de quem decide confiar nele? Ok, vamos analisar o que temos aqui. É uma lista de mnemônicos, uma verdadeira cola de estudo para uma prova importante. Uma super cola. A missão de hoje é bem direta. Transformar esta lista em conhecimento fixo, gravado na memória. Exato. Vamos passar por 10 mnemônicos que cobrem vários módulos, de renda fixa e fundos até planejamento financeiro e suitability. A ideia é destrinchar e repetir cada um até que a associação se torne automática. E o que é fascinante nos mnemônicos, né? É como eles funcionam como chaves. Chaves para acessar informações mais complexas. Eles não são o conhecimento em si, mas são o gancho que puxa a memória. Um gatilho. Um gatilho, perfeito. Hoje vamos nos concentrar em construir esses ganchos e entender o que cada um deles representa. Ótimo. Então vamos começar com o primeiro, que soa um pouco como um problema digestivo. Refluxo. É uma boa associação. Associado à palavra refluxo, o assunto aqui é a hierarquia das garantias das debêntures. Exato. Cada sílaba representa um tipo de garantia e, mais importante, em ordem de prioridade. Ordem de quem recebe primeiro se der problema, né? Isso. Vamos lá. RE é para garantia real. Essa é a mais forte de todas, porque tem bens específicos da empresa, um prédio, uma máquina, garantindo a dívida. Tá, então real é a mais segura. E o flu? Flu é de flutuante. Ela cobre os ativos da empresa, mas sem especificar quais. A garantia flutua sobre o patrimônio. Ah, então não é um bem carimbado, é mais geral. Isso. Depois vem o QI, de quirografária. Essa aqui não tem privilégio nenhum. É uma garantia comum. Basicamente, a assinatura da empresa no papel. A promessa. A promessa. E, por último, o SUL, de subordinada. O nome já diz tudo, né? É a última na fila de pagamento. Só recebe se sobrar dinheiro depois de todo mundo. Nossa. Então, repetindo para fixar. Ré, flu, qui, su. Real, flutuante, quirografária e subordinada. A ordem de quem recebe primeiro em caso de problemas. Perfeito. Ré, flu, qui, su. Refluxo. Ok, essa ficou. A ordem da segurança. Vamos pro próximo. Sincoperim. A gente continua no tema de debêntures, mas agora falando dos tipos e modalidades. A lógica aqui é a mesma. Vamos quebrar a palavra? Sim vem de simples, é a debenture padrão, sem nenhum recurso extra. Você empresta o dinheiro e recebe juros. Ponto. A básica. E o co? Co é de conversível. Essa é interessante. Ela pode ser convertida em ações da própria empresa que emitiu. Ah, então o credor pode virar sócio. Exatamente. Aí vem o P, de permutável, que é onde muita gente se confunde. Ela também pode ser trocada por ações, mas de outra empresa. Ah, essa é a pegadinha. Conversível é na própria empresa. Permutável é por ações de uma terceira empresa. Isso. E para fechar,
E N de incentivada. São as que têm benefícios fiscais, geralmente ligadas a projetos de infraestrutura. Isenção de imposto de renda, né? Isso mesmo. Então, para não esquecer os tipos de debêntures, 5 per in. Simples, conversível, permutável e incentivada. 5 perim. Peguei. Dominou. Agora um clássico. BIG com a associação Big Mac. Este é sobre os indexadores dos títulos públicos federais. Esse é fundamental. O B se refere a NTN-B, que é o Tesouro IPCA+. Ele é indexado pela inflação. É para proteger o poder de compra. B de NTN-B, proteção contra a inflação, certo. E o I? O I representa a LFT, o Tesouro Selic. Ele é pós-fixado e segue a nossa taxa de juros básica, a Selic. O I aqui pode ser um gancho para lembrar da taxa de juros, né? Entendi. O título mais conservador que acompanha o dia a dia da economia. E o G? G vem de ganho prefixado. Representa a LTN e a NTN-F, os títulos que têm uma taxa fixa travada na hora da compra. Ah, então no G você já sabe exatamente quanto vai ganhar lá no final. Exatamente. É uma aposta na taxa de juros futura. BIG, Big Mac. B de NTN-B, ligada ao IPCA. I de LFT, ligada à Selic. G de ganho prefixado, como LTN e NTN-F. BIG. É o tripé do Tesouro Direto. Perfeito. O último deste módulo é FALE, como verbo em inglês, say. Ele trata das 4 funções do mercado de derivativos. Um atrônimo bem direto. F é de fazer hedge. Que é a proteção, certo? Isso, a proteção contra as oscilações de preço. A segunda letra, A, é de arbitrar. É quando alguém lucra com a diferença de preços de um mesmo ativo em mercados diferentes. Os zeladores do mercado, que garantem que os preços fiquem alinhados. Bela analogia. Depois vem L, de gerar liquidez para o mercado. Faz sentido, com tanta gente operando, fica fácil comprar e vender. Exato. E por fim, o E, de especular, que é basicamente a aposta na variação de preços. O especulador é quem assume o risco que o hedger não quer. As 4 funções do mercado de derivativos. FALE, fazer hedge, arbitrar, liquidez e especular. Ok, fechamos o primeiro bloco. Agora, entrando no mundo dos fundos, temos a sigla C.I.A, como agência de espionagem. Refere-se aos prestadores de serviços essenciais contratados pelo administrador de um fundo. Isso mesmo. São 3 figuras-chave. O C é o custodiante, ele guarda os ativos do fundo, é o cofre forte. Ele garante que os papéis estão lá, seguros. Exato. O IA é a instituição administradora. É o próprio administrador, o responsável legal pelo fundo, o CEO da operação. O que responde pela CVM, pelos cotistas, tudo. Tudo. E, por fim, o A, de auditor independente. Ele é o fiscal externo, que vai lá uma vez por ano para checar se as contas do fundo estão em ordem. Então, a agência que faz um fundo funcionar. CIA, custodiante, instituição administradora, auditor. CIA, é a trinca da governança. O próximo é lama, o animal. Este é para os setores mais comuns de investimento em fundos de investimento imobiliário, os FIIs de tijolo. Aqui a gente está falando de imóveis físicos, né? Uhum. Então, L é de lajes corporativas, são os andares de prédios comerciais. Escritórios de grandes empresas. Isso. A é de agências bancárias, um setor bem tradicional. O fundo é dono do imóvel do banco? Exatamente. O M é de malls, os nossos shopping centers. Nossa, então dá para ser dono de um pedacinho de um shopping. Dá sim. E o último, A, é de armazéns logísticos, os galpões. Um setor que cresceu absurdamente com o e-commerce. Então, para lembrar onde os FIIs de tijolo investem, lama, lajes corporativas, agências bancárias, malls e armazéns logísticos. Lama, ficou fácil de visualizar, né? Muito. Agora, mudando de assunto.
previdência. O mnemônico é vida louca e a associação é vida louca. Ele descreve as coberturas de risco. São as proteções adicionais que você pode contratar num plano de previdência. V é de valor de invalidez, um pagamento único, um pecúlio caso a pessoa fique inválida. Um capital para se reestruturar. Isso. I é de indenização por morte. Se o titular falece, os beneficiários recebem um valor. Também um pecúlio. Certo. V e I são pagamentos únicos. Exato. Depois tem o D, de cobertura para doença grave. Também uma indenização para ajudar nos custos de um tratamento. Ok. E o A? O A é um pouco diferente. É a aposentadoria por invalidez. Aqui não é um pagamento único. É uma renda mensal que a pessoa passa a receber. Ah, essa diferença é importante. V, I e D são um capital. O A é uma renda. Perfeito. As coberturas de risco que protegem uma vida, valor de invalidez, indenização por morte, doença e aposentadoria por invalidez. V, I, D, A. É isso aí. Chegando em planejamento. Temos um mnemônico muito conhecido no mundo corporativo, mas aplicado a objetivos financeiros. SMART, uma metodologia ótima para definir metas eficazes. O objetivo precisa ser S de specific, ou específico. Claro e bem definido. M de measurable, mensurável. Tem que ter um número, um valor. Para saber se você está chegando lá. Exato. A de achievable, atingível. A meta tem que ser realista. Senão a gente desiste no meio do caminho. Com certeza. R de relevant, relevante. Tem que fazer sentido para você. E por último, T de time bound, com prazo definido. Sem prazo é só um sonho, né? É só um sonho. Então, para criar metas financeiras inteligentes, SMART. Específico, mensurável, atingível, relevante e com prazo. SMART. Isso transforma o sonho em plano. Para fechar, temos 2 mnemônicos que tratam do mesmo assunto, os pilares da análise do perfil do investidor, a API ou Suitability. O primeiro é PICORÉ. PICORÉ foca em produtos investidos anteriormente e conhecimento ou experiência do investidor. O que a pessoa já fez e o que ela sabe. Isso. E R de renda e situação financeira. É uma foto do presente e do passado. Produtos, conhecimento e renda. E o outro é DOADEM, associado a duende. Meio esquisito esse. Mas ajuda a lembrar. Esse é um pouco mais abrangente. Duração do investimento, objetivo, apetite ao risco. Ah, esse já olha mais para o comportamento para o futuro. Exatamente. O segundo D é de disponibilidade de liquidez, E de experiência e M de momento financeiro. Ele tenta capturar quem é o investidor. Então, 2 formas de lembrar os pilares da API. PICORÉ, produtos, conhecimento e renda. O histórico. Duração, objetivo, apetite ao risco, disponibilidade, experiência e momento. São ferramentas para entender quem é o investidor. Exatamente. Uma completa a outra. E assim passamos por 10 ferramentas de memorização, do refluxo das debêntures ao duende da análise de perfil. A repetição foi o foco para criar essas conexões mentais. A esperança é que, na hora da prova, lembrar de LAMA ou BIG seja o suficiente para destravar todo o conceito por trás. E o passo final, após decorar, é testar. Tenta explicar cada um desses mnemônicos para alguém ou para si mesmo, sem consultar as anotações. Quando a explicação flui, o conhecimento está consolidado. É uma ótima dica. Fica a reflexão, então. De todos esses conceitos que a gente simplificou em palavra-chave, qual deles, quando olhado de perto, revela a maior complexidade do mercado financeiro? Seria a teia de serviços de um fundo de investimento resumida em CIA ou as múltiplas camadas da análise de perfil de um investidor? Bem-vindos ao Oi o Debate. O material que a gente analisou hoje é um mergulho profundo na arquitetura do Sistema Financeiro Nacional do Brasil. Ele detalha tudo, desde os órgãos normativos, como o Conselho Monetário Nacional, até as políticas mais recentes, de responsabilidade socioambiental. E essa estrutura toda nos coloca diante de uma questão fundamental.
Essa regulação estatal tão abrangente é realmente a maneira mais eficaz de garantir um mercado estável e proteger os investidores? Ou, no fundo, ela acaba criando um peso burocrático que sufoca a inovação e não consegue evitar os grandes riscos? Eu vou defender que essa estrutura centralizada é o alicerce indispensável para a estabilidade e a justiça na nossa economia. E eu já adianto que vou argumentar exatamente o contrário. Vou questionar se toda essa arquitetura regulatória que é tão complexa e custosa é de fato eficiente, ou se ela não passa de um fardo que limita a liberdade econômica e que falha em mitigar justamente os riscos que se propõe a combater. Sabe, criando assim uma perigosa ilusão de segurança. Olha, a complexidade do mercado financeiro hoje exige, por natureza, uma supervisão robusta e centralizada. Não é uma questão de preferência, é uma necessidade. O material deixa claro que o propósito do sistema é zelar pela liquidez e solvência das instituições e também orientar a aplicação dos recursos. Sem essa mão orientadora, o que teríamos seria um ambiente assim predatório e volátil, prejudicial a todos. A proteção do cidadão comum, do pequeno poupador, é a prioridade. E é por isso que a CVM, a nossa Comissão de Valores Mobiliários, cria as classes de investidores comum, qualificado e profissional. É uma medida prudente para proteger a poupança popular de produtos de risco que não são abecados a ela. E some a isso as leis rigorosas contra a lavagem de dinheiro, com multas que chegam a 20 milhões de reais. São barreiras essenciais. E, finalmente, a imposição de políticas como a PRASAC, de responsabilidade social, ambiental e climática, mostra uma evolução necessária, forçando as instituições a gerenciar riscos modernos, como os climáticos, que o mercado, por si só, tenderia a ignorar até ser tarde demais. Eu vejo essa mesma estrutura sob uma ótica completamente diferente. A premissa de que a estabilidade vem do controle central é, para mim, o erro fundamental. A regulação cria uma fachada de segurança, mas a verdadeira disciplina de mercado não vem de decretos, ela nasce da responsabilidade individual e da concorrência. A classificação de investidores, por exemplo, é o mais puro paternalismo estatal. O governo parte do princípio de que o indivíduo é incapaz de tomar as próprias decisões e, com isso, limita seu acesso a oportunidades de investimento, concentrando as melhores chances nas mãos de uma pequena elite qualificada. As regras contra a lavagem de dinheiro, como ter que registrar toda a movimentação em espécie acima de R$2.000, impõem um custo de conformidade gigantesco que recai sobre transações perfeitamente legítimas. É uma burocracia que sufoca o cidadão honesto, enquanto o crime organizado, que é mais sofisticado, sempre acha uma brecha. E a obrigatoriedade de políticas ASG, como essa PRSAC, é uma imposição de agenda. É o Estado dizendo como o capital deve ser alocado, o que pode distorcer completamente os preços e levar a investimentos ruins, guiados por conformidade e não por fundamentos econômicos sólidos. Vamos começar por esse ponto da classificação dos investidores. Você chama de paternalismo, eu chamo de salvaguarda. O objetivo, como o próprio material aponta, é garantir que as pessoas tenham acesso a produtos de investimentos aderentes a esse perfil de risco. Não é uma barreira, é um filtro de segurança. Pense no impacto real disso na vida de uma família que perdeu tudo num investimento de alto risco que não entendia. Estamos falando de evitar tragédias financeiras pessoais que, somadas, podem gerar instabilidade no sistema todo. Mas essa lógica de proteção não acaba criando um efeito colateral muito pior? Ela subestima a capacidade do indivíduo e, ao mesmo tempo, superestima a sabedoria do regulador? Na prática, o que essa regra faz é excluir a grande maioria da população do acesso a mercados com potencial de retorno mais alto. Isso não é proteção, é a perpetuação da desigualdade no acesso à geração de riqueza. A resposta para o risco não deveria ser criar mais cercas, e sim fornecer mais informação, mais educação financeira, para capacitar as pessoas a decidirem por si mesmas. Mas só informação não adianta. É como dar um manual de Fórmula 1 para quem mal sabe dirigir um carro popular. A chance de um acidente grave é enorme. A assimetria de informação no mercado financeiro é brutal. Um gerente de banco, um operador, sempre saberá mais que o cliente comum. A regulação não só segmenta,
ela também atua para combater ativamente, como diz o texto, operações que colocam uma das partes em posição indevidamente desequilibrada. A liberdade total nesse contexto virá a liberdade do mais forte ou do mais informado para explorar o mais fraco. Não se trata de tratar o indivíduo como incapaz, mas de reconhecer a complexidade e os perigos do ambiente em que ele está operando. Discordo. O que você chama de reconhecer a complexidade, eu chamo de criar uma barreira de entrada. Ao criar essas categorias, o Estado essencialmente diz ao cidadão comum: você não é sofisticado bastante para buscar altos retornos. Fique aqui no seu canto com o básico e seguro. Isso pode a mobilidade econômica e a autonomia. A verdadeira proteção viria de um sistema legal que punisse fraudes de forma rápida e exemplar, e não de um sistema preventivo que trata milhões de adultos como se fossem crianças que precisam de supervisão constante. E essa mentalidade de controle preventivo se espalha para outras áreas. Como, por exemplo? Como, por exemplo, a forma como se combate a lavagem de dinheiro. É a mesma lógica de controle excessivo. Pois vamos falar disso. Eu vejo a estrutura de prevenção à lavagem de dinheiro, a PLD, como vital. Exigir que as instituições conheçam seus parceiros, registrem transações, gerem relatórios, tudo isso cria uma rede de vigilância. Não é para ser simpática, é para elevar o custo e o risco da atividade criminosa. As penalidades severas, tanto administrativas, com multas milionárias, quanto criminais, servem como um desincentivo poderoso. É um sistema perfeito? Claro que não, mas é absolutamente indispensável para manter a integridade do sistema financeiro. Mas a que custo? Essa é uma rede que, na prática, captura peixes pequenos, enquanto os grandes tubarões escapam tranquilamente. O custo de toda essa burocracia, o conheça seu parceiro, os relatórios infindáveis, o monitoramento de pequenas transações em espécie é absorvido pelas empresas e, no fim do dia, quem paga a conta é o consumidor, com taxas mais altas e serviços mais lentos e ineficientes. O próprio material que estamos analisando admite a dificuldade de fiscalizar o uso de ativos virtuais, o que só prova que a regulação está sempre 1, 2, 3 passos atrás dos criminosos mais criativos. O sistema se ocupa em controlar R$2.000 em espécie, enquanto fortunas são movidas por meios que o regulador nem sequer compreende ainda. Mas a existência de métodos de crime mais sofisticados não invalida a necessidade de controlar os métodos mais básicos e difundidos. A regra dos R$2.000 em espécie, por exemplo, cria um rastro. Mesmo que não pegue todos os criminosos, ela dificulta a vida de muitos deles e, mais importante, cria pontos de dados que, quando agregados e analisados, podem revelar padrões de atividade ilícita muito maiores. Desmantelar essas defesas, porque elas não são 100% infalíveis, seria como tirar as portas e as trancas de uma casa só porque um ladrão determinado ainda pode quebrar uma janela. A dissuasão e a dificuldade que a regulação impõe têm um valor imenso, mesmo que seja difícil de quantificar. Essa analogia da casa é boa, mas ela ignora a análise de custo-benefício. E se para instalar essa tranca você tivesse que pedir permissão ao síndico toda vez que quisesse entrar ou sair de casa e preencher um formulário de 3 páginas? O fardo imposto a milhões de transações legítimas para talvez dificultar uma fração de atividades ilícitas me parece totalmente desproporcional. A inovação financeira, como os próprios ativos virtuais que você mencionou, sempre vai correr mais rápido que a capacidade do regulador de acompanhá-la. O foco deveria ser em princípios gerais de responsabilidade e punição exemplar, não em criar um emaranhado de regras microgerenciais que ficam obsoletas rapidamente e dão uma falsa sensação de controle. E essa ideia de que o regulador está sempre um passo atrás nos leva ao nosso terceiro ponto, a questão da agenda ESG. Você a chama de agenda, eu acho essa uma simplificação que distorce o propósito. O ESG e a PRSCA são, no fundo, ferramentas avançadas de gestão de risco. Não é ideologia, é matemática. O material é muito claro ao definir o risco climático físico, o impacto de secas, inundações e o risco climático de transição, que está ligado às mudanças na legislação e na tecnologia para uma economia de baixo carbono. Em pleno século XXI, ignorar esses fatores seria uma irresponsabilidade com o dinheiro dos clientes. O Conselho Monetário e o Banco Central estão apenas garantindo que os bancos considerem todos os riscos relevantes para sua própria sustentabilidade a longo prazo.
Mas ao fazer isso, a regulação transforma a gestão de risco num exercício de conformidade com critérios políticos e sociais, que são, por definição, subjetivos. A obrigação de publicar um relatório anual e de atualizar a política a cada 3 anos canaliza recursos enormes, tempo, dinheiro, os melhores talentos para a burocracia, em vez de para a análise de risco fundamental. O mercado, através dos preços, é perfeitamente capaz de precificar riscos que são genuinamente materiais, incluindo os climáticos, sem precisar de um mandato vindo de cima. Essa imposição pode, na verdade, levar a uma alocação de capital terrível, onde projetos são financiados não por seu mérito econômico, mas porque se encaixam bem numa planilha de conformidade socioambiental. Essa fé que você tem no mercado para precificar tudo corretamente é comovente, mas a história mostra que o mercado é notoriamente míope para precificar externalidades de longo prazo, como as ambientais. A mão invisível não se importa com o nível do mar daqui a 50 anos, ela se importa com o lucro do próximo trimestre. A regulação da PSRCA força as instituições a olharem para o horizonte, a internalizarem esses riscos que são muito reais e materiais. O risco climático físico mencionado no texto, como incêndios e enchentes, já causa perdas econômicas bilionárias hoje. Isso não é uma agenda política, é uma realidade econômica que precisa ser gerenciada. E quem define qual a velocidade correta da transição ou o que é um risco climático aceitável? O regulador. Isso concentra um poder imenso, permitindo que a política direcione o fluxo de capital da economia. Se uma determinada indústria, digamos a de petróleo, cair em desgraça política, os reguladores podem, sob o pretexto de risco de transição, simplesmente sufocar seu acesso a crédito, mesmo que ela seja lucrativa e essencial. Isso não é gestão de risco, é planejamento central disfarçado de prudência. A verdadeira gestão de risco floresce na descentralização, onde milhares de agentes de mercado, cada um com sua própria avaliação, chegam a um preço, e não em um comitê em Brasília que dita as regras para todos. No fim das contas, essa discussão reforça a minha convicção sobre a necessidade absoluta de uma estrutura regulatória forte e adaptável. O sistema financeiro nacional, desde a proteção do pequeno investidor até a gestão de riscos climáticos, é o que permite que exista um mercado minimamente ordenado e confiável. A alternativa não é um mercado livre e eficiente, é um ambiente instável, propenso a fraudes e crises, onde a justiça social e econômica seria a primeira vítima. A ausência dessa estrutura seria um convite ao caos. E para mim o debate só evidencia os custos ocultos e as consequências desastrosas da regulação centralizada. A busca por uma segurança absoluta através de regras cada vez mais complexas leva à estagnação, à exclusão de participantes e, o que é pior, a uma perigosa ilusão de que todos os riscos estão sob controle. A verdadeira resiliência econômica não vem de decretos. Ela emerge da liberdade, da responsabilidade individual e da capacidade do mercado de se adaptar e inovar, algo que a burocracia, por sua natureza lenta e rígida, jamais conseguirá replicar. A tensão entre regulação e liberdade, entre a busca por segurança e o estímulo à inovação, parece ser o coração do sistema financeiro. O material que analisamos hoje nos dá uma base excelente para entender essas forças opostas. E fica claro que ainda há muito a se explorar nesse campo. Bem-vindos ao Debate. Hoje, a gente mergulha na arquitetura do mercado financeiro brasileiro. A partir de um material técnico bem denso, que vai de renda fixa a derivativos, surge uma questão fundamental. Será que as estruturas de regulação, tipo as normas da CVM, e as redes de segurança, como o Fundo Garantidor de Créditos, são mesmo pilares essenciais para a estabilidade? Ou será que, no fundo, elas são uma interferência que gera ineficiência e distorce os incentivos? Eu vou defender que essa arquitetura centralizada é, sim, indispensável. E eu vou argumentar exatamente o contrário, que essa mesma arquitetura cria uma perigosa ilusão de segurança que socializa prejuízos e privatiza lucros, e que, no fim das contas, ela sufoca a disciplina e a eficiência que só um mercado verdadeiramente livre, baseado em reputação e responsabilidade, pode oferecer. Bom, o meu ponto de partida é bastante pragmático. O mercado financeiro é complexo demais para funcionar sem um árbitro e uma rede de proteção.
Vamos pegar o exemplo mais claro, o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Ele garante depósitos, certos investimentos, até R$ 250 mil por CPF em cada instituição, né? Com aquele limite global de 1 milhão. A função dele é muito clara, evitar o pânico bancário. É proteger o cidadão comum que, vamos ser sinceros, não tem como auditar o balanço de um banco antes de abrir uma conta. É uma questão de confiança no sistema. O mesmo raciocínio vale para a estrutura de fundos de investimento. A lei exige a separação entre o administrador, que é o guardião legal dos recursos, e o gestor, que toma as decisões. O administrador fiscaliza o gestor, cuida da liquidez, é um sistema de freios e contrapesos. Uma camada de segurança que, se fosse deixada ao acaso do mercado, simplesmente não existiria de forma universal. Olha, essa sua descrição de rede de segurança, para mim, soa como a institucionalização do risco moral. Vamos para um exemplo prático. Pense em 2 bancos. O banco A é super conservador, carteira de crédito impecável. Já o banco B? Bom, o banco B toma riscos absurdos para buscar retornos maiores. Sem o FGC, os depositantes, mesmo os menos informados, eles iam sentir o cheiro do perigo e tirar o dinheiro do banco B. Isso forçaria o banco à disciplina, ou à falência. Com o FGC, o cliente pensa, tanto faz, meu dinheiro está garantido. O que o FGC faz, na prática, não é proteger o cliente, é proteger o banqueiro ruim das consequências dos seus próprios atos. E o pior, usando o dinheiro que o banqueiro bom foi forçado a colocar no fundo. E sobre os fundos, essa separação que você elogia para mim é um cartel legalizado, impõe custos burocráticos altíssimos que saem do bolso de quem? Do cotista. Impede arranjos contratuais mais inovadores. Deveria vir dos próprios investidores, escolhendo gestores por reputação, por histórico, não por conformidade a um manual de regras. Entendo o seu ponto sobre a distorção do risco, mas isso me leva a pensar na base da pirâmide de investimento, sabe? O Tesouro Direto e os depósitos bancários. Eles são vistos como portos seguros por uma razão. O sistema que permite qualquer pessoa comprar títulos públicos federais, com a custódia da B3, aquela taxinha de 0,20%, isso cria um acesso universal e ordenado ao que o mercado chama de ativo livre de risco. Claro que nada é literalmente livre de todo risco, mas o Estado, ao oferecer esse padrão, ele cria uma referência. Um piso. A partir daí, todo o resto do risco de mercado pode ser precificado. O custo é mínimo perto do benefício de ter esse alicerce. Mas aí eu discordo, frontalmente. A própria noção de um ativo livre de risco emitido pelo Estado é uma falácia. Conceitual. O risco não desaparece, entende? Ele só se transforma, e de maneiras muito piores. Quando o Estado garante um título, o risco de crédito daquela instituição específica, ele é trocado por outros 2. Primeiro, o risco de inflação. O governo, que controla a moeda, pode sempre decidir imprimir dinheiro para pagar as dívidas. E o que é isso? É um imposto disfarçado, que corrói o poder de compra de todo mundo. Segundo, o risco de calote soberano. Parece um evento extremo, mas a história está cheia de exemplos. O FGC e os títulos públicos, eles não eliminam o risco, eles o camuflam. E o efeito prático é desastroso. As pessoas deixam de analisar o risco de cada banco e simplesmente alocam até o limite da garantia. Isso não é estabilidade, é uma distorção completa da precificação de risco no sistema inteiro. Mas sem essa referência, como o mercado precificaria qualquer coisa? Você cria um cenário onde cada investidor teria que ser um especialista em análise de crédito só para ter uma conta corrente? O que eu vejo é que essa base, mesmo com seus riscos transformados, como você diz, ela permite que o mercado construa coisas mais complexas em cima. E é justamente essa complexidade que exige mais regulação, não menos. Quando a gente olha no material e vê estratégias como o box de 4 pontas, que é basicamente uma operação com opções para travar um ganho, fica óbvio que o investidor comum precisa de proteção. Ele não tem como auditar a mecânica disso. A regulação não é uma camisa de força, é um manual de boas práticas. Veja bem, a complexidade dos derivativos não é um argumento a favor da regulação. É a prova da genialidade do mercado em criar soluções espontâneas para gerenciar riscos. Riscos, aliás, que muitas vezes são criados pela própria instabilidade da política do governo. As pessoas criam seguros financeiros, hedges, justamente porque não confiam no Estado.
A regulação que você defende, ela cria uma aparência de diligência, mas que muitas vezes só mascara a complacência. Pense no papel do coordenador líder numa oferta de ações. Exato. O papel dele é fundamental. O coordenador líder, que é geralmente um banco de investimento, ele tem a responsabilidade legal de checar se os números da empresa são verdadeiros, se o prospecto não está fazendo promessas vazias. Ele é o primeiro filtro contra a fraude. E o mesmo vale para as regras de governança, como a exigência do tag long. Para quem não conhece, o tag along garante que se o controlador vender a empresa, o minoritário tem o direito de vender suas ações pelo mesmíssimo preço. É um mecanismo que impede o pequeno investidor de ser deixado para trás. Como você pode ser contra uma proteção tão clara? Porque essas regras são um substituto muito pobre para o verdadeiro alinhamento de interesses. O coordenador líder, ele segue um checklist burocrático. Uma vez que os formulários estão preenchidos, legalmente ele está coberto. Mas isso não significa que uma análise de risco de verdade foi feita. Acredita-se que, por seguir a regra, a diligência foi cumprida. Mas, na verdade, a análise criteriosa foi trocada por um ato burocrático. O mercado pune a má gestão com prejuízo com falência. O regulador, na melhor das hipóteses, aplica uma multa, anos depois. Qual incentivo você acha que é mais eficaz para garantir a honestidade? Essa regulação ela incentiva o investidor a baixar a guarda. Mas o mercado não opera num vácuo social ou moral. E é aqui que a regulação, na sua forma mais evoluída, mostra seu valor. A ascensão de títulos verdes, sociais, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, isso representa um amadurecimento necessário do capitalismo. E não é só uma questão moral, é de precificação de riscos de longo prazo. O capital não pode ser agnóstico a externalidades. Uma empresa que polui um rio, por exemplo, ela está impondo um custo à sociedade que não aparece no balanço dela. A regulação ESG, ela não tenta ser boazinha, ela tenta forçar o mercado a precificar esses custos que ele convenientemente ignore. Direcionar capital para a transição climática não é só virtude, é gestão de risco. O que você chama de amadurecimento, eu chamo de politização do capital. Essa agenda ESG é a imposição de uma moralidade coletivista sobre decisões que deveriam ser individuais. Você fala em precificar externalidades, mas quem define o preço? Um comitê de burocratas? A única forma de precificar algo é através de trocas voluntárias. Quando você introduz critérios políticos, como os da ONU, o sistema de preços é corrompido. O capital deixa de ir para o projeto mais produtivo e vai para o projeto politicamente virtuoso do momento. O resultado é a destruição de capital e, ironicamente, o prejuízo ao progresso, porque você impede a alocação mais eficiente de recursos, que, no fim, é o que realmente tira as pessoas da pobreza. Mas essa visão não ignora que o foco exclusivo no lucro trimestral torna o mercado míope para riscos sistêmicos de longo prazo, como o climático. A regulação ESG não está tentando impor uma moral, mas sim forçar uma visão de longo prazo que o mercado, por sua natureza, tem dificuldade em adotar. Não é que o mercado seja mau, mas ele tem um horizonte temporal curto. A regulação age como um par de óculos para enxergar mais longe. O mercado não é míope. Os atores do mercado respondem a incentivos. As companhias de seguro, por exemplo, precificam riscos climáticos há décadas, sem precisar de nenhum selo ESG. O que essa agenda faz é substituir essa precificação real, baseada em dados, por um catecismo político. O selo de verde passa a importar mais do que a viabilidade econômica do projeto. Aí você cria uma indústria de consultorias que lucra com a burocracia, enquanto o resultado prático é só greenwashing. A única moralidade real do mercado é satisfazer as necessidades das pessoas. O resto é engenharia social disfarçada de finanças. Em resumo, a discussão sobre todos esses mecanismos do FGC, a governança e aos títulos ESG reforça a minha convicção. O mercado financeiro sofisticado, funcional e justo depende sim de uma estrutura regulatória robusta. Essa arquitetura não é uma interferência, é a fundação.
Ela mitiga riscos, protege o investidor menos informado e cada vez mais orienta o capital para um desenvolvimento que seja sustentável. Sem essas balizas, o que prevaleceria seria a lei do mais forte. Para mim, a análise revela o oposto. Um sistema engessado e perigosamente distorcido. Garantias como o FGC geram imprudência. As regras de governança criam uma burocracia custosa que serve de muleta para a verdadeira fiscalização. E os critérios ESG, como eu disse, politizam a economia. A verdadeira ordem, a prosperidade e até mesmo a ética, elas não emergem de decretos. Elas vêm da ação humana descentralizada, num ambiente onde o risco é assumido individualmente e os preços refletem a realidade, não os desejos de um planejador. Fica clara, então, a divergência fundamental. De um lado, a visão de que a ordem financeira precisa ser desenhada e mantida por uma autoridade central para ser justa e estável. E do outro, a visão de que a verdadeira ordem é espontânea e que as tentativas de planejá-la, por mais bem-intencionadas que sejam, acabam sempre criando fragilidades maiores. O material que inspira nossa conversa, ao detalhar tantas regras, nos força a pensar se elas são o alicerce da casa ou as grades da janela. A análise completa desses instrumentos certamente oferece ainda mais campo para essa reflexão. Bem-vindos ao D-Debate. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na arquitetura que sustenta, ou pelo menos tenta sustentar, o nosso sistema financeiro. A regulação da previdência e a gestão de riscos. Exato. Com base em um material técnico bem denso sobre o tema, vamos analisar essa teia de órgãos governamentais, acordos internacionais e produtos de investimento que foram criados com a promessa de nos dar segurança. E a questão que nos divide hoje é bem direta. Essa estrutura complexa de supervisão do Estado que vai, dos acordos da Basileia até os planos de previdência que a SUSEP e a Previc fiscalizam, é de fato uma proteção indispensável para a economia e para o cidadão? Ou, como defende a minha colega, será que na prática ela se tornou uma forma de controle burocrático que no fim desincentiva a responsabilidade, sufoca a liberdade e cria uma perigosa ilusão de segurança? Minha posição é clara. No fim do dia, só a regulação centralizada, técnica, consegue segurar a ordem no sistema. E a minha tese é, o oposto completo. Eu vou defender que essa mesma estrutura que se apresenta como a solução é, na verdade, a origem da estabilidade. Ela gera o que a gente chama de risco moral, incentiva a dependência e a verdadeira segurança, essa só pode vir da liberdade individual e de mercados livres de verdade. É uma visão, eu diria, um tanto idealista. A minha posição se baseia na promessa que o próprio material de estudo nos apresenta. A busca por tranquilidade e rendimento seguro através da previdência complementar. E isso, veja bem, não é só marketing. É o resultado direto de um ecossistema regulatório robusto que foi construído para isso. Um ecossistema? Sim, um ecossistema. Pense bem, temos o Conselho Monetário Nacional, que dita as grandes regras do jogo. O Banco Central, que é o executor e o fiscalizador dos bancos. A SUSEP, que atua como uma espécie de xerife dos seguros e da previdência aberta. E a Previc, focada nos fundos de pensão de empresas. Isso não é uma burocracia aleatória, é uma engenharia necessária para proteger o futuro das pessoas. E no plano internacional, os acordos da Basileia são um melhor exemplo disso. É um esforço global, técnico, que evoluiu para obrigar os bancos a serem mais prudentes, sabe? É a prudência transformada em política para evitar o caos. Olha, o que você descreve com tanto esmero como um ecossistema de proteção, eu vejo como uma sopa de letrinhas de agências que, na prática, se tornaram um fim em si mesmas. E essa ideia de rendimento seguro garantido pelo Estado é talvez a falácia mais perigosa de todas, porque ela simplesmente adormece o cidadão. A segurança de verdade, ela vem da propriedade, do capital que uma pessoa acumula com esforço, com poupança voluntária, não da caneta de um burocrata em Brasília. E os acordos da Basileia? Você os chama de prudentes? Eu os chamo, francamente, da arrogância da ilusão de controle em escala mundial. É basicamente um cartel de bancos centrais impondo as mesmas regras para todo mundo. Isso não mitiga o risco,
apenas o padroniza. E aí se cria um sistema perverso onde os lucros são privados, mas quando a catástrofe vem, as perdas são socializadas, pagas por todos nós. Quer dizer, ele alimenta o mesmíssimo risco sistêmico que jura combater. Eu discordo dessa linha de raciocínio porque ela parece ignorar os riscos reais que as pessoas comuns correm sem essa estrutura. Você mesma mencionou a Previdência, e esse é um ótimo ponto de partida. Você fala em tutela estatal, mas vamos olhar o que o material nos mostra. Ele detalha uma série de planos: renda por prazo certo, renda mensal vitalícia, renda com prazo mínimo garantido e por aí vai. Essa variedade não existe por acaso. Mas essa variedade é real ou é só cosmética? É real porque reflete as diferentes necessidades das famílias e é supervisionada de perto pela SUSEP e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP. O objetivo é garantir que a promessa feita a um trabalhador de 30 anos será de fato cumprida quando ele tiver 70. Sem essa fiscalização, o mercado se tornaria uma selva, cheia de fraudes de produtos que prometem mundos e fundos, mas somem com o dinheiro das pessoas. Os mais velhos ficariam completamente desprotegidos. Isso é o que se chama de função social do Estado, garantir dignidade na aposentadoria. Aí está o ponto central da nossa divergência. O que você chama de função social é, na minha visão, uma armadilha. Vamos pegar o sistema público, o Regime Geral da Previdência Social, o RGPS. Na sua essência, ele funciona como um esquema Ponzi. Uau! Essa é uma acusação muito forte. Um esquema Ponzi é uma fraude. Qual a definição de uma fraude Ponzi? Ela paga os investidores antigos usando o dinheiro que entra dos novos investidores, certo? O sistema entra em colapso quando não há mais gente nova entrando para sustentar a base. É exatamente o que acontece com a previdência pública num país onde a demografia está mudando e nascem menos pessoas. Não é sustentável. E as diversas opções de renda que você citou no sistema privado são só formas de adoçar um produto que, no fundo, tira do indivíduo a liberdade e a responsabilidade de cuidar do seu próprio futuro, entregando essa tarefa a gestores e políticos. A previdência de verdade é a liberdade de poupar e investir no que você confia, seja em imóveis, ouro, ações, o que for, sem ser coagido a entregar seu dinheiro para esse sistema. Mas a maioria das pessoas não tem o conhecimento técnico para fazer essa gestão de risco por 40 anos. Elas seriam presas fáceis. A regulação existe para nivelar o jogo. E essa lógica de supervisão nos leva diretamente aos acordos da Basileia. Não é um sistema estático, ele aprendeu com as crises. Basileia I, lá em 1988, era muito focado no risco de crédito. Depois veio a crise asiática, a russa, e se percebeu que era preciso mais. Aí veio Basileia II, que introduziu os famosos 3 pilares. Que talvez valha a pena explicar. Exato. O primeiro pilar são os requisitos mínimos de capital, ou seja, quanto dinheiro o banco precisa ter em caixa para cobrir perdas inesperadas. O segundo pilar é o processo de supervisão, que é o regulador, o Banco Central no nosso caso, indo a fundo para avaliar se a gestão de riscos do banco é adequada. E o terceiro pilar é a disciplina de mercado, que força os bancos a serem transparentes, a publicarem suas informações para que todo mundo possa avaliá-los. Depois da crise de 2008, veio Basileia III, que apertou ainda mais as regras de liquidez e alavancagem. Isso é um sistema inteligente se adaptando para proteger a todos nós. Não é para proteger o banqueiro, é para proteger a sociedade da imprudência do banqueiro. Prudencial. Desculpe, mas como pode ser prudencial impor a mesma régua para o mundo inteiro? Você está criando uma monocultura financeira. Se uma praga atinge essa cultura, tudo desmorona junto. Pense, sei lá, num banco pequeno e conservador de uma cidade do interior. O modelo dele é simples, de baixo risco, focado em empréstimos para a comunidade local. Mas Basileia o obriga a seguir as mesmas regras complexas de capital de um gigante de Wall Street que opera com derivativos exóticos. Isso aumenta os custos dele, o força a contratar especialistas caríssimos em compliance e o empurra para um modelo que não é o seu. Isso não reduz o risco, isso mata a diversidade. E é a diversidade que realmente nos protege. Mas a alternativa é o caos. Cada um por si, levando a crises que se espalham de qualquer forma, como vimos antes de haver essa coordenação. Um padrão mínimo é necessário. Não.
A alternativa é a diversidade e a responsabilidade. Se um banco pequeno e mal gerido quebra, os acionistas e diretores perdem tudo e os outros aprendem com o erro dele. O sistema se fortalece. Com Basileia, o que temos é o oposto. Os gigantes financeiros, os grandes demais para quebrar, sabem que se seguirem as regras do cartel, o governo virá resgatá-los quando a crise chegar. O sistema os protege. E o mais irônico é que toda essa regulação ignora a causa principal das crises, a manipulação da taxa de juros e a expansão de crédito artificial pelos próprios bancos centrais que criaram as regras. É como um piromaníaco vendendo extintores de incêndio. A sua visão presume que os agentes de mercado, se deixados por conta própria, agiriam de forma perfeitamente racional, o que me leva ao nosso terceiro ponto, o comportamento do investidor. O próprio material de estudo que estamos usando é muito claro sobre isso. Ele descreve vieses cognitivos que afetam a todos nós. Fala em excesso de confiança, onde as pessoas acham que sabem mais do que realmente sabem, e fala da ilusão de controle, a tendência de superestimar nossa capacidade de influenciar eventos que, na verdade, são aleatórios. Claro, a psicologia comportamental mostra isso. O ser humano não é um robô. Exatamente. E por isso ele precisa ser protegido de si mesmo. As regras de planejamento financeiro, a exigência de analisar o perfil do investidor, até a complexidade da declaração de imposto de renda, com suas opções de modelo completo ou simplificado, tudo isso, de certa forma, são ferramentas de um paternalismo necessário. São trilhos de segurança que guiam as pessoas para decisões financeiras mais prudentes e com menos chances de ruína do que se elas fossem deixadas completamente sozinhas com suas emoções e seus vieses. Você parte de uma premissa que eu questiono fundamentalmente, a de que o regulador, o burocrata, está imune a esses mesmos vieses. Isso é de uma ingenuidade tremenda. Eles são feitos da mesma matéria falível que nós. A diferença crucial é que a ilusão de controle de um planejador central em Brasília ou na Basileia é armada com o poder da lei. Quando um cidadão comum comete um erro financeiro, ele e sua família sofrem as consequências. É duro, mas ele aprende. Agora, quando um regulador comete um erro, sua decisão equivocada é imposta a 200 milhões de pessoas e as consequências são catastróficas. O erro se torna sistêmico. A solução para a imperfeição humana não é a tirania de uma suposta elite benevolente. É uma cultura de responsabilidade, de poupança, de virtude, onde os erros ensinam e os acertos trazem prosperidade. E a complexidade do sistema tributário que você menciona não é um guia amigo, é uma ferramenta de extração e de controle. Olha, no fim das contas, essa nossa conversa reforça minha convicção de que uma estrutura regulatória centralizada, conduzida por especialistas, é indispensável. A psicologia humana é falha, como acabamos de concordar, e os riscos financeiros hoje são globais, são interconectados. Abandonar o nosso futuro, as nossas aposentadorias, a pura sorte de um mercado desregulado, movido por medo e ganância, seria uma aposta irresponsável com o bem-estar de milhões. A ordem e a previsibilidade que sistemas como a previdência regulada e os padrões de Basileia oferecem não são uma gaiola, são o alicerce de uma economia moderna e segura. Para mim, o debate expõe um abismo filosófico que não pode ser superado: a escolha entre controle e liberdade. Toda essa teia de regulação, dos planos de pensão aos comitês na Suíça, vem de uma promessa de segurança que é falsa. Na prática, ela constrói um sistema centralizado, um gigante com pés de barro, que se torna rígido, frágil e imprescindível e destinado a colapsar sob o peso de sua própria complexidade. A prosperidade real, a segurança duradoura, não nascem em decretos ou em planilhas de reguladores. Elas vêm da descentralização, da concorrência, de uma moeda forte que não pode ser manipulada e, acima de tudo, da força moral de indivíduos livres que são responsáveis por seus próprios destinos.
Fica evidente, então, que a arquitetura financeira descrita no material pode ser interpretada de duas formas que parecem irreconciliáveis. De um lado, como um sistema de proteção essencial para a ordem econômica e a coesão social, E do outro, como um mecanismo de controle que, ao tentar eliminar o risco, acaba por destruir a liberdade e a verdadeira fonte da prosperidade. a reflexão sobre qual desses caminhos nos leva a um futuro mais seguro permanece, como sempre, em aberto.